música que acabámos de cantar era uma oração. E eu espero que cada um que cantou, ou que pelo menos leu, eu não conhecia a música, portanto eu fui vendo a letra, fui ouvindo, e é esse o desejo, que realmente esta palavra que nós tanto necessitamos para o nosso alimento espiritual venha revelar aquele que é o pão da vida e que se quer manifestar a cada um de nós. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. Hoje gostaria, na sequência daquilo que temos estado a ler e a comentar no Evangelho de Lucas, voltar então a Lucas capítulo 6, ao versículo 21, onde nós encontramos Jesus a dizer, em Lucas 6, 21, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ou como dizem algumas versões da Bíblia, sereis fartos. Esta é a promessa que o Senhor Jesus aqui deixa, também garantindo alegria, felicidade àqueles que têm fome. Por isso o nosso tema de hoje será esse mesmo, a satisfação dos famintos, daqueles que têm fome. Estamos a viver um tempo onde, apesar de todas as tecnologias que existem, de produção agrícola e de várias outras coisas em grande escala, a fome no mundo aumenta. E aumenta muito. As Nações Unidas, a ONU, tinha um objetivo que era erradicar a fome do mundo, fome zero, até o ano 2030. Esse era o propósito. Fome zero. A meta está muito longe de ser alcançada, antes pelo contrário, está pior. Ou seja, em vez de melhorar, piorou. A realidade é que hoje mais de 700 milhões de pessoas no mundo vivem fome extrema, em perigo mesmo de morte devido a essa fome. Mas se formos ver pessoas que não se alimentam bem, que não têm refeições todos os dias, são 1/3 da população, ou seja, 2,5 bilhões de pessoas, ou como dizem em Portugal também, 2 mil milhões e meio. 1/3 da população do mundo vive em insegurança alimentar. Os testes e as estatísticas associadas às organizações das Nações Unidas que se preocupam com esta temática revelam que 1/3 de todos os alimentos produzidos anualmente a nível mundial, ao mesmo tempo que temos 1/3 da população com fome, 1/3 de todos os alimentos produzidos anualmente a nível mundial é desperdiçado. Só na Europa, 89 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Muitas vezes as pessoas dizem, se Deus existe, porque é que há tanta fome no mundo? Deus existe, mas o homem também existe. Deus dá recursos e providencia, mas o homem administra mal. Porque ao mesmo tempo que pessoas morrem à fome, pessoas desperdiçam. Nós desperdiçamos. Vejam os vossos caixotes do lixo, o que é que vai para lá? Não é? Então, apesar de tudo isto, o homem, de uma maneira arrogante, continua a recusar admitir que sem Deus não consegue resolver os problemas da humanidade, da fome e outros. Tudo isto porque há uma fome muito mais profunda e muito mais fundamental do que a fome física. É a fome espiritual. Fome espiritual que o mundo não quer admitir que existe ou que tem, mas que Jesus falou nela. Quando ele disse, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nós precisamos de alimento físico para o nosso corpo é essencial, é importante, é fundamental. Mas muito mais importante, muito mais fundamental, é alimentar o nosso espírito. A fome espiritual é uma realidade, e é uma realidade universal que atinge toda a gente. Todos carecem de Deus e das coisas espirituais. E a incapacidade humana para encontrar soluções para essa fome é também uma realidade. Ou seja, temos aqui duas realidades. A primeira é que a fome espiritual é uma realidade. E a segunda é que o homem é incapaz de saciar essa fome por si, pelos seus próprios recursos e meios. Da mesma maneira como não consegue encontrar resultados e soluções para a fome física, que piora, porque o homem é mau, é pecador, administra mal os bens, os recursos que Deus lhe dá, envolve-se em guerras e conflitos, usa recursos para armas em vez de para distribuir alimentação, mas não consegue e também não consegue resolver os problemas da fome espiritual. E tal como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. O que significa que a nossa composição não é apenas física. Muitos estão preocupados com as coisas físicas, materiais. Pouco preocupados com as coisas espirituais. Há milhares de pessoas ao domingo de manhã fazendo exercício físico. Todos os dias. Há pessoas que antes de ir trabalhar às 7 da manhã já estão no ginásio, preocupando-se com o seu corpo. Mas onde está a preocupação pelas coisas espirituais e pela fome espiritual? Ela é uma realidade, porque nós não somos só corpo, somos também espírito e alma. É o espírito de vida que recebemos quando fomos criados por Deus, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7. É esse espírito que nos torna semelhantes a Deus e que nos distingue dos outros seres viventes. E é esse espírito que está faminto hoje na humanidade. E está faminto por causa do pecado que nos separou de Deus. Em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala também das bem-aventuranças, ele diz: os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. A fome espiritual é isto, é fome e sede de justiça. Mas que justiça? Cabe aqui a pergunta, que justiça? Não é a justiça dos homens, não é a justiça no sentido social, de repor as coisas que estão mal nesta sociedade, é uma justiça muito mais profunda. Não é moral, não é ética. Esta justiça é aquilo que a Bíblia chama a justiça de Deus. Jesus deixou bem claro que a sua principal preocupação não é a justiça das coisas deste mundo. Em Lucas, no capítulo 12, há um relato de alguém que foi ter com Jesus, estava muito zangado por causa de uma questão de heranças. E ele foi dizer: Senhor, diz ao meu irmão que reparta comigo a parte da herança que me pertence. Justiça, queria ele. E o que é que Jesus respondeu? Eu não vim cá para tratar dessa justiça. O que é que ele disse? Homem, quem me pôs a mim como juiz entre vocês e repartidor de heranças? A justiça que Jesus veio trazer é a justiça de Deus, é uma justiça muito mais profunda, que quando essa justiça é encontrada, as outras justiças se encontram também. Porque aquele que conhece a justiça de Deus se torna também justo na sociedade em que vive. Reto e correto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que Jesus disse e está lá em Mateus capítulo 6 e versículo 33. É a justiça de Deus, é a justiça do reino de Deus. É a justiça, irmãos, que nos livra da ira de Deus pela sua graça.
É dessa justiça que Jesus fala, é dessa justiça que a Bíblia fala. E quem é que nos traz esta justiça? Quem é esta justiça? Quem é que nos livra da ira de Deus? Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Por isso, felizes aqueles que têm fome de Jesus, fome de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 30, o apóstolo Paulo diz que nós somos dele, de Deus. E o texto lá, em 1 Coríntios 1,30 diz: vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus foi feito justiça. Porquê? Porque Ele tomou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que pesava sobre nós como castigo, tomou sobre si e nos libertou da ira de Deus. Foi por isso que o profeta Jeremias, muitos anos, séculos antes de Jesus nascer, ele escrevia no capítulo 30, aliás, no capítulo 23 de Jeremias, nos versículos 5 e 6, ele profetizava a vinda de Jesus. Jeremias, capítulo 23 e versículos 5 e 6. Ele profetizava a vinda de Jesus e ele dizia: eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Um renovo justo. Sendo rei, reinará, prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: Senhor, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. No hebraico, Jeová Tzidkenu, que significa Senhor, justiça nossa. Jesus é a nossa justiça. E foi isso que Ele veio oferecer, a justiça de Deus. Foi isso que Ele ofereceu à mulher samaritana. Aquela mulher que Ele encontrou lá junto a um poço a tirar água. Uma mulher que vivia sedenta. Lembrem-se que Mateus diz fome e sede de justiça. E ela ia buscar água para saciar a sua sede, mas ela, pela história que ali está relatada, era uma mulher que vivia insatisfeita, inquieta. E quando Jesus lhe disse e ofereceu à mulher a água da vida, quando Ele lhe disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que é que ela disse? Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha que vir aqui. Ela estava sedenta. Sedenta. Jesus ofereceu e oferece hoje saciar a fome dos famintos e a sede dos sedentos. Fome espiritual, sede espiritual. Como é que nós sabemos que temos essa fome e essa sede? Irmãos, o mundo procura preencher o vazio que está dentro de si. O mundo procura preencher através dos divertimentos a satisfação. Através do dinheiro, satisfação. Através das amizades, de muitos amigos, satisfação. Através da religião, de todo o tipo de religião, até mesmo daquelas que dizem que não são religião. As pessoas querem preencher alguma coisa, querem sentir-se bem, querem sentir-se satisfeitas. Porquê? Porque elas estão famintas. Mas, mais uma vez, assim como o homem não consegue resolver a fome material, também não consegue resolver a fome e a sede espiritual que o mundo tem. Não consegue porque nós somos imperfeitos e todas as nossas soluções são imperfeitas. O único que pode preencher, o único que pode saciar o teu vazio, a tua insatisfação, seja ela qual for, é Jesus. Por isso, em João, no capítulo 6, Ele ofereceu a toda a multidão, e essa palavra é para nós hoje também. Capítulo 6 de João, no versículo 33,
no versículo 35, no versículo 54, em todo aquele capítulo, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele se apresenta como o pão de Deus que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Só Jesus pode preencher, saciar a fome daqueles que estão famintos espiritualmente. Quando ele diz: aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E se verdadeiramente nós fomos ao Senhor e lhe entregamos a nossa vida, o nosso coração, se Ele está em nós, nós temos a nossa fome saciada. Porque Ele é a justiça de Deus que nos salva. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E ele depois faz um desafio e diz mesmo no versículo 54 de João 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Era essa a oferta dele. Mas o que é isto? Comer a carne de Jesus? Beber o sangue de Jesus? É claro que Jesus não estava ali a dizer para nós andarmos à dentada a Jesus, não é? O que ele estava a dizer é quem aceita o meu sacrifício. E ele mesmo vai mostrar isso quando vai à cruz. Antes de ele ir à cruz, o que é que ele disse quando deixou aos seus discípulos a ordenança da celebração da ceia do Senhor? Ele dizia, pegando no pão e dando graças, abençoando aquele pão, ele distribuiu pelos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, isto representa, simboliza o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. Este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Bebei em memória de mim. Porque o que Jesus estava a dizer é que, através da sua morte, através daquele corpo que foi à cruz, cujas mãos foram cravadas com grandes pregos, pés, uma coroa de espinhos que o fez sangrar, uma lança que foi espetada no seu peito, todo esse corpo que foi ali entregue estava a sofrer no teu e no meu lugar. E quando pela fé nós cremos nisso, nossa fome é saciada. Porquê? Porque ali na cruz estava a ser feita a justiça de Deus. E ao mesmo tempo a ser demonstrado o amor de Deus. Porque o Deus Santo, 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 jamais pode pactuar e ter comunhão com o pecador, com aquele que está sujo, somos nós. Por isso o pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte. E todos somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. Mas Deus ama-nos. E a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho porque nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, na cruz, Jesus estava a fazer justiça. Porquê? Porque o Deus Santo é o Deus de amor. E esse Deus de amor estava assim num grande dilema. Eu costumo dizer, se eu fosse Deus, eu ficava com um grande dilema. Eu amo, eu tenho que perdoar. Eu sou justo e santo, eu tenho que castigar. Como é que Deus, sem contradizer nenhum dos seus atributos, poderia resolver este dilema? Amar e fazer justiça ao mesmo tempo. O que é que a Bíblia diz? O pão que desceu do céu. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, se fez homem. O único que não tinha pecado, o justo pelos injustos, ele foi à cruz. E assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem, Jesus, entra a salvação. É feita a justiça. O pecado foi punido e castigado na pessoa de Jesus, que tomou o meu lugar e o teu lugar. A justiça foi feita.
Ao mesmo tempo, Deus mostrou o seu amor. E todo aquele que nele crê é perdoado e é salvo. Quem crê não é condenado, mas quem não crê está condenado. Esta é a promessa que o Senhor fez. A promessa de que saciaria a fome daqueles que viessem a Ele. Por isso, lá em Lucas, ele diz: bem-aventurados os famintos, os que têm fome, porque eles serão fartos, serão saciados. Agora, isto quer dizer que esta salvação, esta fartura, só vai ser, só quem vai usufruir dela é aquele que sente a fome. Porque se vocês não sentirem fome, vocês não vão buscar comida. Não é? Se nós estivermos satisfeitos, nem abrimos o frigorífico. Se aquilo ainda andar aqui assim nós estamos sempre a abrir o frigorífico à procura de qualquer coisa. Não é? O que é que eu posso? Quando as horas passam. Agora, imaginem que vocês nunca sentiam fome. Deus não nos tinha dado esse dom de ter fome. Essa capacidade de ter fome. Se nós nunca... A fome é um sinal de que nós precisamos de ter combustível. Não é? A fome em nós, tirando aquelas fomes que já doentias, não é? Que aquilo já é bateria viciada, já está sempre a pedir carga. Mas aquela fome que é um sinal, é um alerta. É como lá no ponteiro do carro, quando chega ao vermelho e diz, olha, tem que meter mais. Então só vai buscar comida aquele que sente a fome. E é isso também na vida espiritual. Quando nós sentimos fome, aquele tal vazio que eu falei, nós precisamos de ir à procura de alimento. Quem é o alimento? Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós vamos buscar outro alimento e o resultado é pior, porque estraga mais. Uma vez eu vim do Porto e deixei o meu carro em Lisboa. Cheguei muito tarde e não tinha gasolina. Então eu passei na bomba de gasolina que estava mais perto e não estava lá ninguém, era self-service, e eu tive que meter o cartão. E como era um lugar assim muito escuro, muito vazio, sem muita gente, disse, bem, tenho que me despachar o mais depressa possível, que ainda aparece aqui alguém. E então, naquela pressa toda, eu pus o cartão, tirei, pus, ponho no carro, e quando o carro começa a engasgar, em vez de colocar... Exatamente. Em vez de colocar a gasolina, eu coloquei gasóleo. Estragou. Não andou. E às vezes, nós em vez de colocarmos Jesus, o pão da vida, vamos colocar outras coisas. E não anda. Não funciona. Estraga ainda mais. Mas o Senhor diz que aquele que vai a Ele faz uma promessa. Serão fartos, satisfeitos. E mais, e a oferta de Jesus não tem preço, é de graça. Em Romanos capítulo 3, passagem que muitos dos irmãos até conhecem, é lá dito que agora se manifesta a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 21, até ao versículo 23, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a oferta. A justiça de Deus pela fé. E no Salmo 107, no versículo 9, o salmista diz: Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto.
Essa é a promessa que Deus faz. Ele vai saciar a tua fome. É por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 55, diz: vinde, vocês que têm fome, que têm sede, vinde e comprai comida e bebida sem dinheiro. Sem dinheiro. Porque as bênçãos de Deus e a graça de Deus não têm preço. É oferecida. E é oferecida gratuitamente. Ora, se esta é a promessa, nós ficamos aqui perante duas situações. O Senhor promete, e Ele não é mentiroso: vinde, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, serão fartos. Temos aqui duas situações. A primeira relativamente ao mundo. Sem Cristo, a fome permanece. Mas quem crer em Jesus saciará a sua fome e viverá eternamente. E tal como ele disse, será feliz, será bem-aventurado e jamais terá sede. Terá fome e sede também. Ele promete. A outra verdade a destacar aqui é relativamente aos crentes. Aqueles que dizem que já conhecem Jesus. E vem na sequência desta: se nós já encontramos Cristo, o pão da vida, se Ele está em nós, se tu te dizes crente, deixa fazer-te uma pergunta: será que ainda estás insatisfeito? Será que ainda vives insatisfeito? Será que ainda tens aquele vazio? Bom, se ainda sentes esse vazio, pensa bem. Será que já comeste o pão da vida? Será que Jesus habita em ti, na pessoa do Espírito Santo? É sinal para te examinares e pensares: está tudo bem. Porque aquele que come e continua com fome, se calhar está doente. Se tu tens Jesus e continuas insatisfeito e ainda precisas de mais alguma coisa para a tua satisfação, se calhar falta aí qualquer coisa. Se calhar há uma doença espiritual. Se ainda não estás satisfeito ou satisfeita, se ainda sentes necessidade de comer e beber fora de Jesus, é porque algum problema existe. Se a sua palavra não te satisfaz, se a comunhão com Deus não te satisfaz, com os seus irmãos na igreja também não, então, o que é que se passa? Apóstolo Paulo, ele estava tão satisfeito com Jesus, que ele dizia: aquilo que para mim era ganho, aquilo que eu tanto valorizava, agora eu reputei-o perda por Cristo. Sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco. Ou seja, nada disso já me satisfaz. Aquilo que satisfazia a nossa velha vida sem Cristo, agora não satisfaz. Porque se é isso que se ainda precisamos disso, alguma coisa está mal. Pensa bem. O que é que ainda precisas? O que é que precisas mais para além de Jesus? Para estar satisfeito, alegre, feliz. Ele diz: vinde a mim. Eu sou o pão da vida. Se ainda precisas de alguma coisa, então é hora de dizer: Senhor Jesus, preenche-me. Porque eu não estou ainda satisfeito. Mas Ele satisfaz, porque Ele prometeu. Busca a Deus. Busca a sua palavra. Ela é alimento espiritual, é força, é vida. Busca a sua presença, o seu Espírito, para que te sintas realmente satisfeito. O salmista, no Salmo 63, dizia: eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Se tu tens esta sede, esta fome, só Deus pode preencher essa fome, esse vazio. E se tu és crente e ainda não estás satisfeito, então é porque não te alimentaste bem. Precisas mesmo de conhecer verdadeiramente Jesus. No fundo, não passas de um religioso. Precisas de ser um verdadeiro crente. Que Deus nos abençoe. Amém.